Fala galera do Cinecia Paulo Costa. A Porta ao Lado chega aos cinemas nesta quinta-feira e eu vou bater um papo com ninguém mais, ninguém menos do que eles, Bárbara Paz e Túlio Starling. Prazer falar com vocês. Prazer é o nosso. Queria começar perguntando para os dois, porque assim, o filme ele traz assuntos muito atuais, relacionamento, dar voz às mulheres. Eu queria saber a importância do cinema hoje, depois de tudo que a gente passou, esse cenário atual, a importância de debater esses assuntos, dialogar com o público. Bom, eu acho que é fundamental, é um filme muito contemporâneo, né? Um filme que caminha com o nosso tempo, esse olhar feminino para a mulher, né? Sobre o desejo feminino, é um filme sobre o desejo feminino. Eu acho que cada vez mais tem que explorar isso no cinema, né? Tem que ter esse olhar feminino, por mais diretoras mulheres, primeiro, e viva a nossa Júlia, e por mais temas como esse que abordam um lado da sexualidade, do desejo feminino e não só o masculino como a gente é acostumado a ver. Então eu acho que o filme, ele basicamente ele fala sobre isso. É sobre, né, relacionamento aberto, sobre não monogamia, sobre várias coisas, mas principalmente eu acho que ele tem um foco, né, Túlio, você pode falar melhor, mas que esses homens são o nosso alicerce para a gente falar o que a Júlia quis contar, né? Que essas personagens falem, dialoguem sobre o desejo feminino, sobre o que ela quer e não o que ele quer. É, um alicerce do contrário, né? Do contraponto para a gente poder colocar em questão a perspectiva das mulheres, Sim. né? Assim, uma certa perspectiva, porque também a perspectiva das mulheres é plural, são várias, merecem vários espaços, né? Muitos aplausos. Mas, muitos aplausos e plataformas de veiculação e tudo. Mas sim, é um filme escrito, dirigido, protagonizado por mulheres. E eu acho que uma vitória simples é a gente ter conseguido realizar ele durante a pandemia e tá nessa semana, dia 9, Exatamente. estreando nos cinemas. Não tinha data melhor para estrear. Pois é, será que foi Perto proposital? do Nem dia. perguntei pra Júlia, mas deve ter sido, né? Pensado, não? Porque- Se não é muita coincidência. Deve ser. Mas isso, são vitórias simples, mas enormes depois desse período que você mencionou. Agora tem vários períodos, né? A Sim. gente tem um período pandêmico, a gente tem um período político, a gente, né, um período no Sim. nosso país onde a gente estava fazendo um retrocesso no tempo, né? Então tudo era vetado, velado, e a gente estava quase entrando numa censura, mas a gente já reverteu o quadro e a gente está em outro planeta e a gente voltando, se pegar nosso país. O ar está diferente. O ar está diferente, o amor está chegando, o amor está no ar, e o filme fala, os desejos estão aí, pulsando, né? E o filme fala sobre E eles. fala sobre eles, e o filme fala sobre esses desejos. Então, nada melhor que estrear essa hora, esse filme sobre desejos. Inclusive, falar sobre desejo, eu acho que o filme ele traz de uma forma nem um pouco clichê, nem um pouco estereotipada a questão do desejo da mulher. Exatamente. Porque quando a gente tem isso na tela, é muito sexualizado e não, ele tem um erotismo sem ser vulgar. Sim. E de contraponto, ele traz uma desconstrução do masculino, né? O machismo, a toxicidade. E eu também queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Acho que você pode falar, né? Eu acho que... Bem. Eu acho que a gente tem ali dois personagens masculinos diferentes, mas que conversam entre si, onde a gente vai tendo, de repente, um homem que se estabelece a partir de crenças mais convencionais, mas que em dado momento do filme se mostra talvez o mais vulnerável personagem do filme. Né? E tem um outro homem que também busca um jeito menos convencional de viver, uma sensibilidade, uma coisa, mas que também é perdido em alguma instância. Também não sabe lidar com as próprias certezas.
né? Eu acho que é importante esses contrapontos masculinos no filme para a gente ter também essas cenas onde a questão é elas, a questão é a conversa delas ou a intimidade de cada uma das personagens, as coisas que elas não verbalizam, os olhares, os desejos ocultos, as incertezas, né? Que Júlia, que Bárbara e Letícia tão bem fazem. É que inclusive os diálogos delas são incríveis. E tem até uma rápida passagem que fala sobre a maternidade. E você tem um diálogo ali com o personagem do Túlio que aquilo desmonta qualquer pessoa. Machuca muito. E machuca, porque me machuca também como, né, como pessoa física aqui agora. Eu falo, foi muito dura. Eu acho que toca o ponto também do filme, que é sobre a lealdade, né? O que é traição, né? O que é o trair, se você está dentro de uma cumplicidade aqui entre casal, né? Um acerto, né? Um acordo. E aí, quando é quebrado isso? Aí ali fala muito bem sobre a lealdade, né? Que não diz respeito à monogamia. Então, é algo muito doído. E que no decorrer do filme, no segundo ato, eu digo, ele vai se aprofundando mais, né? E fica a pergunta, né? Não a resposta. São muitas perguntas nesse filme, né? Vale a pena? Valeu? Que eu acho que ela até fala, gostou? A minha personagem fala, gostou? Foi bom? Foi bom. À noite. Tipo, ela leva... Então, assim, é isso. Mas eu acho que o filme, pensando assim, a síntese daquela fala final da Mari, eu acho que é a síntese do filme também. Eu fiz porque eu quis. É sobre mim, é sobre eu que tô... É sobre mim. Né? Não é sobre você. Então, é isso que o homem tem que prestar atenção. É sobre o meu desejo. É o homem e as mulheres nesse ponto, porque aí quando a gente fala do desejo no filme, é nessa questão desse lugar onde a gente às vezes não consegue verbalizar o que a gente não consegue controlar. Não no sentido não consigo controlar os meus desejos, mas no sentido de entender que eles são dinâmicos, eles mudam com o tempo. E que talvez a gente não possa ter esse comprometimento a posteriori, o comprometimento com o desejo futuro que a gente pensa que pode ter, né? Então, aí também essa pergunta é a gênero, né? Essa pergunta vale para todo mundo. Isso. Que, aliás, nós somos uma metamorfose. Exatamente. E viver preso ali num casulo não serve de nada. Uma eterna metamorfose. Né? Então, eu acho que o filme ele também traz isso de uma forma muito sutil, mas muito poderosa. Eu acho que é uma mensagem muito potente. Somos muitos. Sim. E vamos metamorfoseando. Como uma metamorfose ambulante. Lembrei disso agora. Mas eu acho que o filme é sobre isso, sobre essa transformação que também quando você se relaciona, como você muda, né? Como a troca faz a gente evoluir ou não. Eu acho que o dois é pra gente voar. Se a gente tá a dois, é pra gente voar. O relacionar-se tem que tornar a gente melhor, a gente tem que evoluir com isso. E o filme deixa essa pergunta, né? Tá rolando? É pra isso? Você tá feliz aqui? Tá bem aqui? Tá tudo certo? Mesmo com isso tudo? Sim, E aí fica essa interrogação, você volta pra casa com isso, né? E se você também quer ficar com essa interrogação e essa reflexão, o filme chega aos cinemas agora, no dia 9. Convido o pessoal do Cinecia. As portas estão abertas, ao lado. Venha ao cinema. Vamos pro cinema. Para sair cheio de perguntas ou respostas que a gente não tem ainda. E se divertir com o pessoal que acha que sabe um tanto de coisa e tá todo mundo bem perdido. Não sabe nada. Nada. Não sabe nada. Gente, brigadão, que delícia falar Obrigada. com vocês. Prazer. Obrigado. Obrigada. Parece que tem gente nova se mudando pro prédio. Isis. Mari. Prazer. Oi. Fred. Rafael, seu vizinho. Prazer. E você conseguiu descobrir o que você quer? Você não sente culpa, não? Qual o seu problema em seguir as regras, hein, Mariana? Eu te amo. Se divertiu? Só se machuca quem não sabe brincar.